Maracanã, o Flamengo bateu o Bahia com placar magro e manteve a vice-liderança. A turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando. Claro, logicamente, que incomoda qualquer profissional. Você vem, não vai ser. É ruim, bom. Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie, deixa no seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, o Renato tá fã aí junto com o Ronaldo da cena Cicinho comentando tudo sobre o Flamengo que venceu o Bahia, né, por 1-0, ficou até na liderança por um dia, né, depois o Palmeiras acabou vencendo o São Paulo e recuperou a liderança do Brasileirão. Fala um pouquinho também desse vídeo aqui sobre os lances polêmicos e tudo mais sobre o Flamengo. Então sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. Líder, mas tá brigando. Não foi um placar elástico, mas o jogo era difícil contra o Bahia. 1-0 pro Flamengo, 3 pontos na conta. E agora, o Mengão e o Bahia só pensam na Libertadores. A vitória do Flamengo sobre o Bahia ampliou a escrita de Rogério Ceni contra a equipe carioca. O técnico segue sem conseguir vencer o Flamengo desde que se tornou treinador. São 16 jogos e 16 derrotas. Incomoda bastante, sim. É extremamente desagradável. Mostra a força que o Flamengo tem em todos os sentidos. E, claro, logicamente, que incomoda qualquer profissional. Você vem, não vai ser. É ruim. Vamos trabalhar para que no jogo de volta, né, no Campeonato Brasileiro, a gente possa pôr fim a essa estatística. O Flamengo começou a partida muito superior. Logo no primeiro minuto, Arrasca recebeu de Michael e saiu cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, que conseguiu afastar. Na sequência, foi a vez de Léo mandar no travessão. Pressionando, o Flamengo abriu o placar aos 7 minutos. Após cruzamento de Michael, Arrascaeta de cabeça mandou a bola para o fundo do gol. Vivendo em ótima fase, o uruguaio é artilheiro isolado no Campeonato Brasileiro com 7 gols marcados. Nos últimos 10 jogos, ele balançou as redes 8 vezes e contribuiu com 3 assistências. A melhor chance do Bahia na etapa inicial foi com Kaique, aos 25 minutos. O Fla voltou para a parte complementar com menos intensidade. Até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu ampliar. O jogo ainda teve um gol anulado pelo VAR por impedimento. Na reta final, Gerson foi expulso por uma falta em Eric Pulga. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo foi para o ataque e reclamou de um pênalti. O juiz foi no VAR, mas não marcou. O resultado amenizou a situação de Filipe Luís, que já estava sendo cobrado pelos torcedores depois de 2 jogos sem vencer. Essa turbulência que existe, ela é externa. Ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. Importante o resultado para o Flamengo, que tem um desafio ainda maior na Libertadores, sabe que precisa vencer a LDU para ter tranquilidade. Edu, eu começo com a questão do Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato até agora e é um jogador que individualmente vive uma grande fase. Grande fase, fazendo gols importantes para o Flamengo, né? Mas eu vejo assim, o Flamengo valeu mais pelo resultado do que pelo desempenho. O desempenho no primeiro tempo foi ok, foi aquele Flamengo que a gente sempre viu, né, pressionando, tendo a intensidade na marcação. E no segundo tempo deu uma caída. Eu acho que é muito preocupante isso aí, Renata. Não sei, de repente, o que está acontecendo com a equipe do Flamengo, não sei se perdeu um pouco daquela confiança, né? Os jogadores não estão da forma como a gente imaginava no posicionamento, colocando dentro de campo, né, o que o Filipe Luís sempre está pedindo. Então, para mim, foi mais o resultado importante do que o desempenho do Flamengo. Rona, o Flamengo é um time que é candidato a tudo, a gente sabe disso. Só que o Bahia há poucos dias venceu o Palmeiras aqui em São Paulo, uma equipe bem montada pelo Rogério Ceni. Então eu acho que tem que celebrar assim o resultado. E claro, agora o Filipe Luís pensa apenas em Libertadores, que é o objetivo maior. Sim, e é uma equipe que pode ser cobrada, o treinador está sendo cobrado e está naquele limite, está no nível, ele não excede, o Felipe, ele não se altera com nada,
tá trabalhando bem a equipe e para mim o Bahia fez um grande jogo também, assim como fez aqui contra o Palmeiras. Mas eu falar pro Rogério Ceni, deixa eu falar com você, ganhar do Flamengo é difícil. Ainda com o Daronco capitão, você não ia ganhar nunca. Nunca. Podia estar jogando até agora, que não ia dar pênalti, não ia dar nada. A verdade é essa. Agora, uma pena o Rogério não poder vencer o Flamengo, né? Que ele foi e jogou de igual para igual. Gostei do jogo do Bahia também. É um tabu na carreira do Rogério, que ele não consegue vencer. Mas com o Daronco ele não ia vencer. Treinador, mas ele, no Flamengo, ele tirou um campeonato brasileiro do meu Inter, né? Enfim. Cicinho, falar do presente, não do passado. O Flamengo precisa pensar em Libertadores. O Brasileirão, acho que a situação está sendo bem conduzida, não está tendo grandes sobressaltos, até perdeu para o Cruzeiro, mas a gente vê como uma equipe até equilibrada. Agora, na Libertadores, é onde não dá para vacilar. Renata, assim como no Campeonato Brasileiro, né, o Flamengo mantendo essa regularidade, está ali lutando com o Palmeiras pela primeira colocação, na Libertadores o Flamengo não esperava essa condição na qual está, né? Então era para ter mais tranquilidade, mas acabou aí com más apresentações, trazendo essa pressão. Mas eu acredito que vai se classificar. Esse susto está sendo bom para o Flamengo. A cobrança do treinador, sendo treinador do Flamengo, sempre vai existir. Mas assim, o Flamengo ele tem elenco para Campeonato Brasileiro, ele tem elenco para disputar Copa do Brasil, ele tem elenco para disputar Libertadores, campeonato, todas as competições e lutar por título, porque é o time com mais peças, né, de reposição à altura dos titulares. Então, o Flamengo vai lutar aí até o final por todas as competições. Foi uma rodada próspera em gols, essa 8ª rodada da Série A. Teve goleada do... Tenho lido e tenho ouvido muitos comentários criticando a atuação do Flamengo sábado contra o Bahia, né? Inclusive até me criticaram porque eu falei que o time jogou bem. Gente, na minha visão, o Flamengo fez um bom jogo sábado contra o Bahia. João Guilherme, não foi uma atuação deslumbrante, não foi uma atuação extraordinária. Ok, pode não ter sido, mas o Flamengo jogou bem. E o que me chama a atenção na atuação de sábado do time do Flamengo foi a intensidade da equipe. Não foi a melhor atuação tecnicamente do Flamengo, não foi. Mas em termos de entrega do time, de disposição, de luta, eu acho que foi a melhor atuação do ano. Jogou mais contra o Corinthians? Jogou. Jogou mais contra o Juventude? Jogou. São 2 jogos, eu acho que se destacam aí no cenário desse ano, né? Final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, também outro jogo que o Flamengo atuou muito bem. Jogou mais aquela partida? Jogou. Mas em nenhum desses jogos teve a disposição que teve no sábado. Os caras no sábado estavam atacados, eles entraram com um tesão, com uma vontade, né? O próprio Gerson acabou sendo expulso exatamente por isso, cara. Parte final do jogo, ele virou ali um volante, né, por causa de uma alteração feita pelo Felipe Luiz, por uma circunstância do jogo, e ele entrou com tamanha disposição, né, no rapaz lá do Bahia. Não houve maldade do Gerson, mas entrou com muita vontade e acabou chegando atrasado na bola e pegou o tornozelo do cara e foi expulso. Mas por isso, por causa da entrega, da disposição, da vontade. Então o Flamengo chamou a atenção sábado exatamente pela disposição, muita disposição realmente do time do Flamengo. Então, na minha avaliação, foi uma boa atuação do Flamengo, né? E uma vitória que traz algo muito importante: a confiança. Vencer dá confiança, traz otimismo. E a torcida, que estava cobrando bastante, com razão, ela viu no campo, no sábado à noite, o que ela queria ver.
uma entrega, uma determinação, uma vontade, raça, amor, paixão. E isso ela teve. E aí ela se conectou com o time. E eu sempre digo, quando Flamengo e torcida conectam, jogam juntos, é difícil segurar o Flamengo no Maracanã. E isso é importante por quê? Porque quinta-feira, meus amigos e minhas amigas, tem o jogo mais importante do ano até o momento para o Flamengo. O Flamengo terá muitos jogos importantes esse ano, muitos. Mas até agora, o jogo mais importante do Flamengo no ano é o de quinta-feira contra a LDU. Porque o Flamengo realmente está deixando a desejar na Libertadores da América, se colocou numa posição em que ele não está confortável no grupo, e esse jogo de quinta-feira muda isso tudo. Porque o Flamengo tem o privilégio de fazer os 2 jogos finais da Libertadores no Maracanã e dependendo dele. Então é uma chance que o Flamengo não pode desperdiçar. Ele tem que entrar com aquele tesão do sábado, Libertadores, pressão, disposição, garra, e jogando a bola que o time sabe jogar para vencer a LDU. De preferência, por no mínimo 2 gols. Porque se o Flamengo vencer a LDU por no mínimo 2 gols, dependendo dos resultados da rodada, amanhã, 19h, teremos Deportivo Táchira e Central Córdoba. Inclusive, já vou até fazer um convite para você. Nós vamos ficar aqui no canal Fala João Guilherme e eu convido você acompanhando esse jogo e reagindo a esse jogo. Vamos fazer isso, né? E ali vamos trocando uma ideia ao longo do jogo e tal, vamos reagir a essa partida entre Deportivo Táchira e Central Córdoba, que também é um jogo fundamental, porque a lógica é que o Central Córdoba vença lá na Venezuela. Mas eu acompanhei o jogo de ida na Argentina e foi um jogo duro, gente. Foi um jogo duro. O Central Córdoba venceu ajustadinho. Central Córdoba tem uma equipe limitada, mas que nos jogos contra o Flamengo se comportou muito bem, foi muito bem arrumada, usou uma estratégia correta, e o Flamengo também acabou colaborando para que eles pudessem ter sucesso. Então, de repente, quem sabe, o Deportivo Táchira tira um pontinho, ou tira pontos do Central Córdoba, e embola ainda mais o grupo. Mas nós vamos estar na terça-feira, 19h, acompanhando esse jogo aqui no canal Fala João Guilherme, né? Mas, independentemente do que acontecer lá, em São Cristóbal, o Flamengo tem que vencer o seu jogo. E vencer bem, no mínimo por 2 gols de diferença, para tirar a diferença de saldo da LDU, para ficar em segundo lugar, entrar na zona de classificação e na última rodada decidir com o Deportivo Táchira no Maracanã. Perfeito? É isso aí. Muito bem, olha aqui, tem um superchat bonito, hein, rapaz? Caprichado, meteu a mão no bolso. Muito obrigado, Raul Vital, Brasil. JG, o FL, no caso o Felipe Luiz, tem muita autoconfiança. Isso é bom, mas não acha que pode atrapalhá-lo? Às vezes é preciso ouvir e mudar. Ô, Raul, autoconfiança é positivo, né, cara? É melhor o cara ter autoconfiança do que ter autodesconfiança. Não acreditar nele. O Felipe acredita nele. Se vai dar certo, se vai atrapalhá-lo ou não, no cargo que o Felipe exerce, isso vai depender dos resultados. Se ele se classificar na Libertadores, e eu acho que vai, em primeiro lugar, se ele seguir bem no Campeonato Brasileiro, essa autoconfiança vai virar algo positivo. Se ele perder, tiver insucessos, a autoconfiança virará algo ruim. Mas em nenhum momento autoconfiança é ruim.
É melhor confiar em si do que não confiar. Você precisa dosar isso, né? É preciso ouvir e mudar. Eu não sei se o Felipe é um cara que não ouve. Eu não convivo com o Felipe, eu não sei. Não posso afirmar isso. Se ele não ouve as pessoas, não posso afirmar. Agora, o trabalho do treinador, para quem está de fora, ele é avaliado pelo resultado. O grande Otto Glória, né, brasileiro, que fez história lá em Portugal, dirigindo a seleção portuguesa, dirigindo o Benfica, ele já dizia: o futebol é simples. Ganhou é bestial. Perdeu é uma besta. Essa é a frase que melhor resume o futebol. A frase de Otto Glória. Ganhou é bestial. Perdeu é uma besta. É isso. O futebol é isso, gente. Não tenha a menor dúvida disso. Então tem muita gente achando que a atuação não foi boa, sinceramente. Eu acho que foi boa. O Bahia... Qual foi a chance do Bahia no sábado? O Bahia teve aquela jogada do Kaique, que o Rossi, que mais uma vez, El Paredón, o muro do Mengão, segundo ele, um amigo dele brincou, tá pegando até bala, né, brincando com a situação terrível que ele passou. Eu até disse na transmissão da Flamengo TV sábado, o Rossi tá blindado, tá pegando tudo. O Rossi fez uma grande defesa e uma outra chance no segundo tempo que o Lúcio Rodrigues entrou, mas estava impedido. Ou seja, então essa daí você corta. O Bahia não teve chance no jogo. O Flamengo dominou as ações e tal, inclusive eu acho que foi prejudicado pela arbitragem, porque foi pênalti domingo. Ele leva a mão até a bola, e toca na bola. Não é que a bola bate nele, ele faz um movimento com o braço. Foi pênalti. A arbitragem achou que não. E depois, o jogador do Bahia, o Mingo, ele deu uma entrada no Alacia muito parecida com a entrada que o Gerson deu no jogador do Bahia, o Cauli, se eu não estou enganado. E o Gerson foi expulso, e o Mingo não foi expulso. Então, além disso, apesar do Rogério Ceni ter reclamado e tal, depois do jogo, gente, o Flamengo foi melhor, e em alguns lances capitais do jogo, o Bahia, né, acabou sendo beneficiado pela arbitragem. Foi o que eu vi, pô. Foi pênalti domingo. Ele leva a mão até a bola. E a solada dele lá pegando o tornozelo do Wallace. Mas o Flamengo foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Isso aí ninguém fala, né? Hein? Leonardo Santos, fala, João, bom dia, rapaz. Por pouco o Flamengo não termina a rodada na liderança, hein? Poxa, o São Paulo tinha que tomar gol nos últimos minutos. Cara, é isso, o futebol é isso, até o minuto final, até o apito final, não acabou o jogo. E o Palmeiras é um time resiliente, né? Ele vai até o final, ele não se entrega nunca. Agora, analisando o campeonato, o Flamengo está muito bem posicionado. O Flamengo está a 2 pontos do líder Palmeiras. E daqui a 2 semanas ele jogará com o Palmeiras, na casa do Palmeiras. Então teremos aí um confronto direto que provavelmente irá decidir a liderança do campeonato. Então o Flamengo tem essa chance, né, de enfrentar o Palmeiras, que no momento é o líder, e de dar o pulo e assumir a liderança do campeonato. Brasileirão é assim mesmo. O importante é estar por ali, estar ali pertinho, né? E na reta final do campeonato, assumir a liderança da competição, né? Importante é estar bem posicionado. Muito bem, Então, fala galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Fala um pouquinho sobre esse vídeo, onde falou um pouquinho sobre o Flamengo que venceu aí o Bahia no Maracanã, um jogo muito complicado, né? Lembrando que o Bahia ganhou do Palmeiras fora de casa, né? Na casa aí do Verdão, onde o jogo foi muito difícil também para eles e o Bahia venceu, né? Então, o Flamengo venceu um jogo que é um candidato aí, que
que pode tirar pontos de muitos times, que é o time do Bahia, né? E o Rogério Ceni mais uma vez demonstrando que não consegue ganhar do Flamengo, né? Nenhum time que ele comandou conseguiu vencer o Flamengo. Então, o Flamengo mantendo aí essa hegemonia tanto contra o Bahia contra o Rogério Ceni. Dê sua opinião pra gente aqui, o que vocês acharam, comentou também um pouquinho sobre os lances polêmicos, né? Onde o Flamengo foi prejudicado, tanto como o pênalti ali no marcado, né, que o jogador do Bahia botou a mão, como também a expulsão que era para ter dado o jogador do Bahia. Dê sua opinião pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.